A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos de Nova Aliança, mais um domingo do Senhor. Estamos aqui para apresentar uma pequena reflexão, um pequeno estudo referente à família. Hoje eu quero tocar num assunto muito importante, num aspecto muito importante. Essa lição, ou melhor, essa reflexão de hoje, ela é uma das partes que compõem a nossa nova revista da EBD, que está sendo terminada, está sendo quase que colocada para impressão. Nós estamos ainda dependendo de algumas coisas que são necessárias, mas eu julgo importante nós termos esse momento de reflexão da família, pelo momento que nós estamos passando. É um momento de muita aflição, de muitas coisas acontecendo, e nesse estudo, hoje nós vamos ver que Deus ele encerrou, ou melhor, ele entrou no período de silêncio testamentário entre Malaquias e Mateus, e nós vemos que Deus ele deixou o último assunto que ele tocou no Antigo Testamento, em Malaquias, foi justamente um assunto referente à família, referente a pais e filhos. E interessante que a gente pode observar no Novo Testamento também Deus deixou para o final as suas revelações para as coisas do fim, para as coisas que haveriam de acontecer. E é muito importante que nós estejamos meditando. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, e Paulo ele profetizou em 2 Timóteo, quando nós olhamos a Bíblia aqui no Novo Testamento, nós vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 3, de 1 a 4, nós vamos ver que Paulo ele profetiza, E ele diz de uma forma muito direta, ele fala a respeito dos finais dos últimos dias, e ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, ou para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Nós vemos que na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo, ele praticamente está descrevendo o que nós estamos vivendo, E naturalmente esse estado de coisas, essa palavra que Paulo deu e que nós estamos vivendo, afeta tremendamente a instituição familiar, os lares, as relações familiares. E isso não é assim uma novidade, nós sabemos, e sabemos que isso também traz grandes desafios para a igreja, para o cristão, Então esse assunto que de imediato quero compartilhar com vocês, e que tem ocupado meu coração nesses dias, é um assunto que eu vou tratar em duas partes, porque ficaria muito longo para a gente tratar tudo de uma vez só. Eu vou falar hoje sobre pais convertidos aos filhos, vamos tratar desse primeiro tema, depois os filhos convertidos aos pais. Eu quero ler aí no livro de Malaquias. Vamos abrir aqui no livro de Malaquias, capítulo 4, verso, lá no final do capítulo 4, verso 5, a partir do verso 5, são dois, verso 5 e verso 6, e diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós estamos vendo uma situação
bastante incômoda, né? Bastante nos trazendo assim bastante conflito ao coração, turbulência, né? Nós estamos vendo nesse texto em que ele fala que ele precisa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Muitas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, não é só a questão da pandemia, mas nós temos visto um descontrole total, até mesmo da natureza. Hoje nós estamos vendo um descontrole das estações, estamos vendo coisas que estão acontecendo no mar subindo de nível, furacões, tsunamis, quantas coisas que nós estamos presenciando que são questões mesmo nós podemos ligar a esse aspecto, né? Eu vi um vídeo esses dias, irmãos, que eu realmente fiquei assim bastante chocado. Na Bahia, uma infestação de gafanhotos e besouros, uma coisa horrível, terrível. As casas, as ruas, as árvores, os jardins, os carros cobertos de gafanhoto. Me lembrou lá das pragas do Egito, e isso foi uma coisa pontual lá na Bahia, né? Mas a gente vê a Bahia hoje como um epicentro de idolatria, de espiritismo, de sincretismo, né, religioso. É uma mistura grande com aquelas coisas de lava-pés, de lava-escadarias, enfim, essas coisas. E isso tudo concorre para esse texto em que o Senhor diz para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa expressão: converterá o coração dos pais aos filhos. Né? Obviamente é a parte que nós vamos ver nessa primeira etapa, né? Estes dois últimos versos aqui do Antigo Testamento, né? É importante que nós gravássemos isso no nosso coração. Talvez você já tenha lido, talvez já conheça esses versos. Eu até entendo que você já tenha lido e até conhecido dele, mas eu gostaria que você, junto comigo, refletisse nesta verdade. Coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos. Todos aqui estão envolvidos, de alguma forma, nestes versos que nós estamos vendo de Malaquias. Porque todos nós somos filhos. E somos pais numa parte e filhos em outra, né? Se não somos pais, pelo menos somos filhos, né? Ainda que nem todos tenham seus pais vivos, essa é uma verdade que permanece. Mesmo que os nossos pais já tenham passado desta vida, ainda assim nós temos a necessidade de ter o coração convertido a eles. Às vezes, irmãos me perguntam: mas, pastor, tanto tempo já se passou, meu pai, minha mãe já morreu, isso tem alguma função? Olha, a questão sempre será para aqueles que estão vivos, né? Então nós precisamos, a Bíblia quando diz que nós devemos voltar aonde caiu o machado, não importa o lugar aonde caiu, ele pode ter mudado a aparência, as circunstâncias geográficas, né? Uma árvore que tinha já não tem mais, enfim. O importante é que nós voltemos lá, né? Então, às vezes, existem casos, eu, por exemplo, tenho meu pai e minha mãe, já partiram para o Senhor, mas eu tive alguns problemas com meu pai, né? Meu pai, a minha mãe não, minha mãe sempre foi muito severa na educação e tudo mais. A gente viveu assim uma vida, né? Minha mãe me educou de uma forma muito rígida, mas o meu pai sempre foi um homem meio problemático em termos de relação comigo, né? Agora no finalzinho não, no finalzinho a gente teve uma relação muito amena, muito amiga. Eu percebi o estado de saúde do meu pai e caminhei junto com ele nos últimos dias, mas teve muita coisa que meu pai, eu sentia, né? Até antes dele partir, eu sentia assim um peso muito grande, né, nas suas questões comigo, situações que ele, na verdade, me enganou, e enfim, uma série de tratamentos, né?
Então veja que, mesmo que os nossos pais não estando mais presentes, nós precisamos voltar a Carlos Machado. Eu preciso perdoar o meu pai, mas isso é uma questão de filhos para pais. Hoje nós vamos ver de pais para os filhos. Então eu só estou dando uma panorâmica para a gente entender bem esse assunto. Eu me lembro de uma vez, porque a minha experiência de ministério pastoral, ela começou em Palavra da Vida, Igreja Batista Palavra da Vida, em Uaíba. Lá nos primeiros meses, nos primeiros anos do meu ministério, eu me deparei com muitas coisas complicadas, com muitas coisas, com muitas pessoas com um nível de vida bastante conturbado. É uma área, na época, né, era uma área bastante pobre e com muitas pessoas problemáticas. E eu conheci lá uma senhora, um problema pessoal, um problema interior que eu identifiquei, mas ela tinha um perfil de vida bastante atribulado. E numa das conversas, eu conversando com ela em gabinete, ela me confessou, e eu descobri o gancho, né? A grande questão que ela tinha era com a sua mãe. Ela viveu uma vida de muita tribulação com a sua mãe. Por mais de 30 anos ela tinha um ódio mortal por sua mãe, ela não conseguia perdoar, não conseguia resolver essa questão, e a mãe dela nunca chegou perto dela para tratar de questões que eram necessárias serem tratadas para poder haver conciliação. Então a mãe dela tinha partido dessa vida, mas aquele ódio permaneceu em seu coração. Isso, irmãos, é uma coisa assim terrível na vida de um crente, na vida de um cristão, não só na vida de um crente como na vida de um cristão, mas na vida de qualquer pessoa. Ela era alguém que precisava ter o seu coração convertido à sua mãe, né? Por quê? Porque dali para frente ela também tinha uma sequência na vida dela. Ela tinha filhos, filhas, né? Que na verdade era uma vida familiar muito tribulada. Os filhos muito problemáticos, 2 filhos dela, um morreu assassinado, o outro estava preso em Bangu, e a filha também era uma pessoa assim bastante volúvel, né? E brigava muito com a mãe, brigava muito com ela, e ela sempre chegava lá na igreja com muitos problemas. Sempre chegava muito chorosa e, sabe, muito abatida, e eu sempre a abraçava, até que um dia nós conversamos e eu cheguei à conclusão de que ela precisava não pedir perdão à mãe, porque nós não temos, né, nenhuma comunicação com os mortos, mas ela precisava no coração dela. Olha, irmãos, o nosso coração é uma dimensão muito importante, né? Nosso coração, ele é muito mais profundo, muito mais extenso do que nós imaginamos, né? É um lugar de presença de Deus, é um lugar de adoração, é um altar de relacionamento com Deus, mas também abriga uma série de outras coisas que fazem assim parte do nosso contexto de vida. E ela chegava lá e, sabe, às vezes chorando porque tinha brigado com a filha ou porque o filho tinha aprontado. Então, meu irmão, escuta com atenção, essa é uma palavra para hoje, uma palavra para agora, né? Todo aquele que é convertido em Cristo Jesus precisa imediatamente também ter o seu coração convertido aos seus pais e o seu coração convertido aos seus filhos. Se os pais forem vivos, é fácil. Chega perto do pai, conversa, senta com o pai, com a mãe. Lembra daquele tio de São Paulo? Às vezes eu lembro dele com certas questões assim que são profundas. Ele diz assim: se aos homens fossem dado o direito de retornar à meninice, eu gostaria de voltar minha mãe e te pedir perdão por tudo que te fiz sofrer. Ele na verdade, ele já partiu para o Senhor, mas ele não era um homem crente, ele não era um homem que eu entenda se fosse até cristão, ele era um homem espírita, ele era espírita. Mas ele tinha algumas tiradas que bate com o que nós estamos falando. Ele tinha consciência de que ele precisava pedir perdão à mãe, à minha avó, né? Então isso é muito bom,
porque na verdade isso desimpede muitas coisas, né? A falta de perdão é um tropeço tremendo na vida espiritual de qualquer um, né? Então você pode ser convertido a Jesus, mas se ainda não aconteceu com você, pode ser que você, filho, não tenha ainda se convertido ao seu coração ou ao coração dos seus pais, e não tenha se convertido ao coração dos seus filhos. O Senhor, ele fechou, né, vamos dizer assim, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, dando essa palavra e desta promessa. Isso na verdade é uma promessa. Ele fala lá que viria, né, viria, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então veja, irmãos, nós sabemos que este profeta Elias, que aqui na palavra é prometido, ele veio com uma figura final de João Batista, né? Como nos é dito nos evangelhos de Lucas. Nós vemos lá, vamos ver aqui Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1, verso 17. Diz assim: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o caminho do Senhor, um povo bem disposto. Essa questão, ela fala diretamente ao coração da igreja, ao nosso coração. Nós fazemos parte dessa proposta de Deus, dessa promessa de Deus, porque nós estamos diante de uma vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. E eu me sinto, por exemplo, né, inserido nessa palavra com relação aos meus filhos, com relação aos meus pais que já partiram, com relação à minha filha, aos meus 2 filhos. Eu me sinto inserido porque é algo que Deus, como diz aqui no Evangelho de Lucas, ele diz assim: com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo preparado, um povo que está diretamente, vamos dizer assim, conectado com aquilo que Deus quer que nós façamos, né, na nossa vida cristã. Então perceba que no Novo Testamento foi ampliado, foi dado assim como uma ampliação aquilo que foi dito lá em Malaquias, no Antigo Testamento. João Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Mas veja, irmãos, que aqui diz o seguinte, que ele veio para preparar o caminho do Senhor, mas diz também que agora ele veio também, nós como igreja viemos, né, como diz assim: e os rebeldes à prudência dos justos, que somos nós somos justos, justificados no Senhor, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo preparado. A forma de preparar o caminho era que os pais fossem convertidos aos filhos. Isso, eu considero isso assim como aquela chamada final. Olha, mãe, vou sair, pai, vou sair, tal. Olha, meu filho, bota o casaco. Olha, cuidado. Aquela chamadinha do pai e da mãe de atenção, olha, vai com Deus, tal. Eu acho que Deus fez isso conosco lá em Malaquias, né? Ele deu essa, vamos dizer assim, esse conselho final tão necessário para que nós desfrutássemos de uma vida espiritual, de uma vida cristã produtiva, de uma vida cristã abençoada, de uma vida cristã desimpedida, de uma vida cristã que flua ou que fluísse, né, de forma adequada. Então, o objetivo dessa questão que nós estamos tratando é habilitar um povo para a vinda do Senhor.
E nós somos a igreja que está aguardando a volta do Senhor. Você está entendendo a gravidade? Não a gravidade, mas a importância desse assunto, desse tema. Essa revista que nós estamos preparando para a IBD, ela trata de coisas profundas, meu irmão. Ela fala de gerações, ela fala de coisas que, às vezes, esse evangelho de superfície que se prega, sabe, as pessoas não sabem, os cristãos vivem de uma forma tão superficial e simplesmente com aquela situação, não, Jesus levou toda a maldição na cruz, não, nenhuma maldição chegará à minha casa. Isso tudo é verdade, mas existe uma série de variantes, uma série de paralelos que nós precisamos aprender, que nós precisamos estudar, né? Então, o objetivo de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é realmente sermos nós a igreja preparada, a noiva ataviada, o povo que vai estar pronto para ser levado nos céus. Então nós estamos às portas da volta do Senhor Jesus, queridos. Maranata, o rei está voltando, mas é preciso se preparar para o Senhor, né? O povo do Senhor precisa se preparar para ele. Aqui em Lucas diz, né, a fim de preparar ao Senhor. Nós precisamos estar preparados para ele. E esse nosso preparar para o Senhor está ligado, está relacionado às conversões do nosso coração. Porque não é uma conversão. E aí a gente vai lá no Evangelho, lembra de Nicodemos, olha, Senhor, o que é necessário para ser salvo? Olha, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. É a primeira conversão. É a primeira conversão, é o nascer de novo. Olha, em verdade te digo, em verdade tu tem que nascer da água do Espírito. Aí vem as outras conversões. Nascer da água do Espírito significa conhecer a profundidade das verdades, dos princípios do reino, né? Então, tudo isso está relacionado a uma vida abundante. E uma delas é essa que nós estamos tratando, né? Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nicodemos não sabia disso. Paulo era um homem instruído, por isso que ele fala lá para Timóteo, né? As questões dos últimos tempos virão dias trabalhosos, né? Então, há uns 30, 50 anos atrás, estou falando no nosso tempo, a situação era outra. Quanto mais se aproxima o tempo da vinda do Senhor, né, nós vemos que os tempos mudaram. A velocidade com que as coisas mudaram nas últimas décadas é surpreendente. Surpreendente. E eu me lembro, irmãos, que quando saiu o telefone celular, foi uma coisa assim, né, tremenda. Por exemplo, quantos de vocês aí, jovens, por exemplo, que estão nesse momento vivendo suas vidas, quantos de vocês já usou ou usa ainda orelhão? Né? Não se usa mais orelhão. Nós estamos aqui falando, né, eu estou transmitindo para vocês por vídeo, né, mas existe hoje comunicações muito mais avançadas. Existem os lives em que você fala ao vivo, em que você transmite ao vivo. Nós resolvemos fazer por WhatsApp, porque nem todos têm acesso a essas tecnologias, né? Apesar de ter telefone, smartphone e tal, mas nem todos têm acesso. Eu acho que o WhatsApp ela congrega mais o nosso nível, né? Então, nós estamos vendo o seguinte: há 30 anos atrás a tecnologia era uma, o conhecimento era um, sabe, as pessoas viviam de uma forma. Hoje não. Hoje a velocidade com que as coisas mudaram, a iniquidade, a maldade também cresceram, e isso tem tornado cada vez mais os tempos ruins, os dias maus, né? Mas você que é filho de Deus, né, está iludido com as coisas, com os dias que estamos vivendo? Você acha que haverá dias melhores? É claro que não, né? Dias melhores são para aqueles que vivem um evangelho de superfície, né? Nós vemos aí igrejas, pregadores, pastores pregando: olha, vem, sua vida financeira vai mudar, você vai arrumar um emprego, Deus vai abrir porta, sabe? Essas coisas tudo Deus faz, mas existe os paralelos, as variantes, né, que não são ensinadas. Então, você que tem a palavra do Senhor para se orientar,
e está sossegado e não está preparado, é preciso que você comece a perceber que é necessário ir além, conhecer mais, né? Então esse é um assunto muito grave. As famílias estão sendo destroçadas, a instituição do casamento, a instituição das relações pai-filho, filho-pai. A sociedade está cada vez mais desarrumada nas suas questões fundamentais de educação, de princípios morais, de cidadania. Nós vemos hoje uma corrupção muito grande de cima para baixo, mas de baixo para cima também. As pessoas, o povo, infelizmente, nosso povo é um povo mal educado, destrói as praças, jardins, os bancos, os carros públicos, né, os ônibus públicos destroem, fazem coisas terríveis. Então, quando nós estamos falando aqui de famílias cristãs, nós falamos desse jeito, mas eu não estou falando só da destruição de famílias, ou seja, que isso acontece só em famílias que não conhecem a Deus. Muito pelo contrário. Eu estou falando que esses aspectos são ignorados por famílias cristãs, por famílias que estão dentro da igreja, há anos dentro da igreja, e carregam um fardo. Eu não estou falando de salvação. Salvação é uma coisa. Eu estou falando em qualidade de vida espiritual, em qualidade de vida cristã, porque a questão da salvação, nós já falamos, é outro assunto, eu não quero entrar nisso agora, mas a questão da salvação é aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados, é salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de aspectos que fazem parte da qualidade de uma vida cristã abençoada, né? Então nós estamos vendo aí que essas famílias dentro da igreja estão com problemas terríveis, filhos indo caminhos totalmente difíceis, longe do Senhor, pais que estão atormentados com isso, os problemas são grandes, são terríveis, e aí geram muitas dores, muitas lágrimas, muito sofrimento. Isso sem contar as separações de casais, porque isso acaba gerando uma turbulência no casamento, né? Uma efervescência no casamento. Mas o caminho de bênção e paz seria que hoje você que é pai e mãe convertesse seu coração aos filhos. Hoje nós vamos tratar dessa parte, estamos tratando dessa parte, né? Então, e lógico, você que é filho, né? Que é filho de Deus também, porque o que foi necessário para você ser filho de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida? Foi necessário você converter o teu coração a Deus, né? Entregou o teu coração a Jesus Cristo, né? Você entregou o teu coração ao teu Pai Celestial, não é isso? Nós precisamos, para ter a qualidade de vida que precisamos, para ser abençoados, sermos prósperos, sermos firmes nas nossas decisões, sermos imexíveis, né? Nas questões da nossa vida, por circunstâncias, porque isso vai trazer bênção, isso vai trazer paz, isso vai trazer harmonia, isso vai fazer com que grandes coisas de Deus aconteçam na sua vida, né? Isso é como se fosse um desentupir, né, de tribulação. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo urgente. Esse tempo é um tempo que passa muito rápido. Mas ainda que não fosse um tempo urgente, ainda que não fossem os últimos dias, ainda que não fossem esses dias trabalhosos que Paulo está falando, creia no seu coração, você deveria ser alguém que atendesse a esse chamado de Deus. Pai e mãe, se você é convertido ao Senhor Jesus, agora converta-se também aos seus filhos, né? Filho, se você se converteu ao Senhor Jesus, agora converta-se também aos seus pais. Nós vamos ver. Então, esta é uma expressão, até parece estranha, né? Só depois de muitos anos eu mesmo fui refletir nos versos dessa palavra. Eu participei uns 15 anos, 20 anos atrás, não, 20 anos atrás, eu participei de um congresso, inclusive é o livro de quem eu me baseei para fazer grande parte das lições, do pastor Marcos Cote. Ele é um homem, o ministério dele é ministério de cura, libertação da família,
e eu liguei para ele, eu conheci ele há 20 anos, eu trouxe ele em Sião, ele era da Jocum, em Curitiba, eu trouxe ele para fazer esse seminário aqui em Sião, e eu liguei para ele, pedi permissão se eu podia usar parte do livro dele como base para a nossa escola bíblica dominical, ele me autorizou. Então veja que é muito importante, imediatamente eu comecei a alcançar um aprendizado nessa área que tem me servido muito ao longo desses anos, e a gente vai desenvolvendo, vai buscando mais e mais, cada vez que a gente mergulha, cada vez que a gente vai mais fundo, a gente observa que as coisas de Deus são infinitas, né? Revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então imediatamente eu tive que fazer um acerto também diante de Deus e diante dos meus pais, né? Porque eu não estava correto, eu não estava bem em muitas coisas, eu não estava com o meu coração tranquilo, sereno com relação a muitas coisas, e eu não entendia por quê, mas depois eu comecei a entender, e eu precisava converter o meu coração ao meu pai, né? Converter o meu coração ao meu pai em relação à minha mãe, em relação ao meu irmão, enfim, coisas familiares, e é algo que não combina. Se nós somos convertidos a Jesus e não somos convertidos aos nossos filhos, aos nossos pais, não combina. Então, o que é uma conversão dos pais aos filhos? O que é ser convertido aos filhos? Vamos fazer assim uma analogia simples, né, com a conversão de Jesus, como eu falei. O que eu era antes de me converter a Jesus? O que eu sou agora convertido a Jesus? Qual era o meu relacionamento antes com Jesus e agora convertido a Ele, né? Antes eu não clamava ao Senhor, mas agora Ele me converteu no seu amor, e agora Ele está no meu coração, né? Então, antes eu não o amava da forma como deveria amar, eu não cria na forma como deveria crer, porque Jesus, ele fala, a palavra de Deus diz: aquele que crê conforme diz a Escritura, né? Então eu ouvia a sua palavra, mas ela não penetrava no coração, né? Eu não dava atenção a ela, não queria, por que não dizer, perder meu tempo, né, para sentar, para meditar, para ler, para orar. Eu não queria ter essa comunhão com Ele, mas agora que eu converti o meu coração pelo poder do Espírito de Deus, eu desejo muito ter comunhão com o Senhor. Depois que eu me arrependi daquilo que fiz de errado, agora eu me chego diante do Senhor com aquela intimidade com Ele, né? Eu amo o Senhor. Então, assim também, do mesmo modo, né, se nós somos convertidos aos nossos filhos, né, ou se somos convertidos aos nossos pais, nós passaremos por essas questões. Pais convertidos aos seus filhos. Eu gostaria de dar alguns exemplos de pais que são convertidos a seus filhos, né? A primeira coisa que aconteceu conosco, que houve, né, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, é arrependimento no nosso coração. Arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de postura, é a mudança de status. Antes nós víamos coisas de um jeito, agora vemos de outro, né? Pais convertidos arrependem-se de erros cometidos com seus filhos. Quantas decisões erradas eu já tomei com meus filhos? Quantas atitudes de injustiça eu já tomei com meus filhos? Então, pais convertidos aos filhos são pais arrependidos daqueles que eles fizeram de errado com os filhos. É um paralelo, né, daquilo que nós vivemos com Deus. Se eu desejo ter uma vida abençoada com Deus, eu preciso entender isso bem, né? Então, pais que fizeram um conserto com seus filhos são pais que mudaram suas mentes. Viam os filhos de um jeito antes, e agora veem os filhos de uma forma diferente, de maneira correta. Às vezes nós temos a visão totalmente distorcida com relação aos nossos filhos. Por exemplo, como pai, você pode achar que seu filho pertence a você, que ele é propriedade sua, e assim pode fazer dele o que você quiser, né? Determinar toda a vida dele, os passos que ele tem que fazer, até mesmo a carreira que ele vai seguir. Tem tantos pais que ficam, né, orquestrando e legislando como se o filho fosse sua propriedade. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, né?
Não é propriedade. É necessário se arrepender desse pensamento, mudar sua mente, porque os seus filhos são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. A você foi dado cuidar dessa herança do Senhor. Não para você, mas para o Senhor. Diz ali, preparar ao Senhor um povo disposto. Né? Então quem cometeu o erro, sabe, tem que começar a fazer o caminho de volta. Eu fui pai aos 22 anos. Eu fui um pai muito novo, inexperiente. Eu achava que já era maduro, né, que já sabia de tudo, mas de fato não era. Eu errei muito com meus filhos. Todos que são pais provavelmente já erraram com seus filhos. Nós precisamos buscar não errar, mas se erramos, devemos nos arrepender, porque esse é um coração convertido a Jesus. Né? Você alguma vez já pediu perdão ao seu filho ou à sua filha quando você errou com ele ou com ela? Às vezes você pensa assim, não, pastor, eu não vou pedir perdão porque eu vou perder minha autoridade e se eu mostrar que eu estou errado, eu vou ficar fraco diante deles. Não, queridos, não é assim. Você tem que ir lá e pedir perdão. A Bíblia diz em Tiago 4,16, só um momentinho, deixa eu abrir aqui a Bíblia, Tiago 4, livro de Tiago, quer dizer, Tiago 4,16, 4,16, diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Tiago 4,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Né? Então, às vezes, alguns pais estão sofrendo, alguns irmãos estão sofrendo muitas coisas na sua vida, no casamento, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas tentativas, né, frustradas, estão doentes, estão enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente, enfermos psicologicamente, e não sabem por quê. E questionam, puxa, mas eu sou filho de Deus, sou dizimista fiel, eu sou um cristão que não falta à igreja, vou a todos os eventos da igreja, mas está passando por isso. Por quê? Porque não confessaram suas culpas aos seus filhos. Não, eu não estou afirmando que esse seja o único motivo, a única razão de todo esse sofrimento, não, mas é uma das coisas principais que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Então, culpas, eu digo por aquilo que fizeram de errado com os filhos e não reconheceram. Né? Então você quer que o seu filho peça perdão a você, mas você nunca quer pedir perdão ao seu filho? No entanto, se você é um pai ou uma mãe convertido ao seu filho, você vai ficar de peito aberto, vai abrir o coração e falar, filho, eu errei nisso, e eu quero pedir perdão. Isso vai trazer, irmãos, uma comunhão maravilhosa, porque vai derrubar barreiras e vai construir pontes. Vai derrubar barreiras e construir pontes do diálogo, da aproximação, da afetuosidade. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que está no coração de Deus. É algo que faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, arrependimento, confissão dos seus erros, ao seu filho, é um caminho de bênção, de paz, além de um início de uma caminhada abençoada para a família. Pais convertidos perdoam os filhos. Um dos sinais da nossa conversão e da nossa posição em Cristo é sermos perdoadores. Perdoai-vos uns aos outros. Né? Então nós precisamos perdoar. Jesus, ele ensina isso, é um dos ensinamentos de Cristo. Então, pais convertidos, pais cristãos, pais genuínos, filhos de Deus genuínos, perdoam os seus filhos. Essa é uma característica de pais convertidos aos filhos. Eu já ouvi a expressão, né, e não foi de uma pessoa incrédula, não, foi de um cristão, né, a gente que professa o nome do Senhor. Ah, não, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Né? Queridos, se nós não perdoarmos, principalmente os nossos filhos, nós estaremos carregando um peso de maldição muito grande nas nossas vidas. Você lembra daquela parábola de Jesus quando ele fala do servo perdoado pelo seu senhor, mas que não perdoou o seu conservo? Esse servo, mesmo perdoado de uma dívida, ele começou a cobrar o seu conservo. Às vezes é assim, às vezes nós queremos cobrar dos nossos filhos coisas que nós fizemos piores do que ele.
né? Então, no final daquela parábola, nos mostra que aquele que não concede o perdão será atormentado pelos verdugos e pelos torturadores. Eu já ministrei essa palavra uma vez. Os verdugos e os torturadores são os diabos, os demônios, e que vêm para inserir, para introjetar essas coisas que nós vemos aí na vida das pessoas. Quem não perdoa fica preso àquele problema, àquela situação. Eu me lembro, quando diz a Bíblia, quando diz assim que Jesus veio colocar em liberdade os cativos, é justamente isso, é nos capacitar a sair dessas prisões, a sair das prisões espirituais, nos capacitar a perdoar, nos capacitar a sermos longânimos, amorosos, afetuosos, perdoadores, né? Então é isso. Eu me lembro de um acontecimento na minha vida, eu já passei por muitas coisas, foi muito difícil perdoar algumas pessoas pelo mal que me fizeram. Pessoas que me trouxeram prejuízos, não só moral, não só interior, mas prejuízos financeiros grandes, né? Quando eu via essas pessoas, eu começava a destilar dentro de mim, no meu coração, uma antipatia, uma repulsa, e aquilo me acompanhou durante muito tempo. Aquilo foi muito difícil, enquanto não lembrei ou não liberei do perdão, isso me consumia. Talvez alguém já viveu ou esteja vivendo uma situação assim. Eu estou apenas dando um exemplo para dizer que reter o perdão é ir contra a própria saúde emocional, espiritual e física, né? Nós precisamos perdoar. Isso é a cura para nós, para a nossa alma e às vezes até para o nosso corpo, né? Então, acontece de às vezes algumas pessoas estarem enfermas e a cura não acontecer. Acontece às vezes uma pessoa estar vivendo um drama na sua casa, na sua família, com seus filhos e até com seus netos, né? Porque Deus disse que visita até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, até que um dia o Senhor fala, toca na necessidade de perdoar. Então, quando concedem perdão, são liberados, até para a cura física. Há situações de extrema, olha, eu sei que perdoar é difícil, há situações extremas, difíceis de perdoar. Há males que os filhos provocam nos pais muito difíceis de serem perdoados. Eu já vi tanta maldade dos filhos com os pais, mas eu quero encorajar você dizendo que o Senhor Jesus habita no teu coração e você é um filho de Deus. Você é um povo de Deus, se chama pelo nome do Senhor. Então você tem o Espírito Santo que te auxilia, né? E se Deus disse que nós devemos perdoar uns aos outros, é porque Ele nos dará capacidade para fazer. Nós não vamos conseguir perdoar por nós mesmos, né? Então libere o perdão. Libere o perdão. Não importa. Não fica medindo se você está no prejuízo ou se não está. Libera o perdão. Porque Deus vai te dar muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Aquele filho pródigo, por exemplo, né, lá de Lucas 15, todos conhecem, né? Ele saiu de casa, deixou seu pai, pegou a sua herança antecipada, foi, consumiu, né? E você conhece a parábola, né? Mas um dia ele se arrependeu e disse, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teus filhos, me trata como um dos teus trabalhadores. E o pai ficou tão feliz, ficou tão alegre, né, que quando ele viu que ele vinha de longe, ele sabe, o avistou e ele saiu correndo, abraçou e beijou. Então, aquele pai, ele é o exemplo do que nós estamos falando aqui. O pai concedeu o perdão. Isso é extremamente difícil, mas a graça de Deus é muito maior, né? O pai nem quis saber de nada. Foi correndo e abraçou o filho dele e beijou. E ele disse lá para os servos, veste ele da melhor roupa, põe nele o melhor anel, as melhores sandálias, vamos fazer uma festa, vamos matar boi, fazer um banquete, vamos nos regozijar, porque o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado, e aquilo ali, aquela família voltou a um nível de alegria e de felicidade. Nós temos aqui um pai convertido ao seu filho. Isso traz cura, isso traz vida aos filhos, isso traz vida à família. Então não retenha o perdão. Caso você estiver retendo o perdão, estará mostrando que ainda não é convertido. E por não ser convertido, você não entende essas coisas, você não alcança essas coisas, mas se você é convertido, o Espírito Santo vai te ajudar.
Você hoje pode saber de uma coisa, né? Será uma perda, será um mal sobre você mesmo. Então que o Senhor seja com você, te dê ânimo, te dê coragem, te dê provisão. Nós vamos ficar por aqui neste domingo. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse assunto, na próxima EBD, se nós não estivermos já liberados para nos encontrarmos. E eu quero, nesse momento, orar. Quero orar abençoando a tua vida, a tua casa, o teu coração. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, perdoa, 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 porque isso é bênção para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cubra, que Deus te renove, que Deus te abençoe poderosamente nas suas relações familiares, suas relações com seu filho. Vamos orar, fecha os teus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos tratando de um assunto tão importante, um assunto que o Senhor deixou escrito nas últimas linhas do Antigo Testamento. E no Evangelho o Senhor nos fala, Senhor Deus, como é importante nós estarmos nos voltando para o perdão familiar, o perdão dos filhos, e recorrendo também, Senhor Deus, a uma dimensão, Senhor Deus, do Teu Espírito, para estarmos, Senhor Deus, trabalhando nosso coração para desimpedirmos, Senhor Deus, esse canal, vamos dizer assim, esse fluir das Tuas bênçãos na nossa vida como filhos de Deus, como cristãos. Nesses tempos que estamos vivendo, nessas lutas que estamos passando, Senhor Deus, nesses dias chamados trabalhosos, que o Senhor possa nos capacitar, nos equipar cada vez mais com estudos dessa natureza, com meditações, reflexões que possam, Senhor Deus, nos levar mais além. Eu quero ir mais além. Senhor, eu oro assim abençoando os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que hoje nós estamos nesse propósito do jejum pela nossa terra, pelo nosso Brasil e pelo nosso presidente, né? É uma das maneiras que nós temos de chegar ao trono da glória. Quando diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração de um filho que entende o valor do perdão, um filho que entende o valor de estar convertendo o seu coração aos pais, aos filhos, né? Então vamos participar, vamos entrar nessa dimensão espiritual, vamos orar, abençoar nosso Brasil, abençoar nossa terra, abençoar o nosso presidente, vamos pedir a ele que guarde a nossa instituição democrática, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de estarmos, né, louvando, glorificando, pregando a sua palavra. Esse país, a China, é um país comunista, é um país fechado, as pessoas vivem lá de uma forma terrível, lá ninguém pode ter nada, tudo que tem é do governo, as coisas são tudo na base da opressão, e eles estão vindo para o Brasil, eles estão comprando, grandes corporações, grandes investidores estão vindo para o Brasil, comprando, principalmente na parte agrícola, na parte de alimentos e na parte de comunicação, e fora isso, corrompendo, fazendo acordos com os políticos, com os empresários, com os prefeitos, com os governadores. Nós estamos vendo aí na mídia, não na mídia, mas nas redes sociais, o embaixador chinês, né, fazendo esses acordos, homens que há um ano atrás, né, estavam apoiando o governo, agora estão contra o governo, porque o nosso presidente Bolsonaro é contra justamente esse tipo de regime, né? Então nós estamos vendo um STF, um Congresso, um Senado totalmente voltado, né, manietado por esses homens, né, de Belial, esses homens chineses. Isso é um rumor muito grande de dias, como diz em Mateus 24, de nós sermos perseguidos e sermos até mortos pelo nome de Jesus. Então nós vamos clamar a Deus que nos dê, acima de tudo, capacitação, mas vamos pedir que Deus faça uma confusão no arraial desses sírios e que toda articulação que eles tenham caia por terra em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um domingo na presença do Senhor, que tenha sido útil para você essa reflexão, esse estudo, e nós vamos no próximo domingo dar continuidade. Nós vamos falar ao contrário agora do coração dos filhos aos pais, né? Temos assuntos importantes para falar nesse aspecto. E a nossa revista da EBD está maravilhosa, está linda, está composta de lições profundas que vão enriquecer
a nossa capacidade de entender a dimensão espiritual que nos cerca. Amém? Bota a mão no teu coração. Nós vamos abençoar agora. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém.